A paz do Senhor, irmãos, em Cristo Jesus, que Deus vos abençoe, espero que todos estejam bem. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo este lar, esta casa, esta família. Toma em tuas mãos, ó Senhor, aqueles que estão sofrendo por conta de alguma enfermidade, ou que talvez estejam em luta, indecisos, incertos de alguma coisa. Põe a confirmação em seus corações de que o Senhor é Pai e tem cuidado de todos. Pai, em nome de Jesus, reconhecemos os direitos que Jesus conquistou na cruz, que nós diminuamos e o Senhor cresça. O teu inimigo é o nosso inimigo. Só queremos ter aquilo que o Senhor preparar para cada um de nós. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te suplico neste momento, cuida, Senhor, deste lar, desta casa, desta família, para que não lhes falte nada. Em nome de Jesus, nada que eu diga a saúde, o alimento, tudo, condições para suprir as necessidades nos finais dos meses. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Meus amados, abre a tua Bíblia no livro de Isaías 59, no versículo 14. Diz assim: pelo que a justiça se tornou atrás e a retidão se pôs longe. A verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Nós já meditamos sobre esta passagem e eu só quero enfatizar para entrar no assunto da ministração. Por que a equidade, ficou para trás? Justamente porque a justiça ficou nas nossas vidas em segundo plano. A justiça de Deus. E a retidão, ser reto, aqui diz que ficou ao longe. E a verdade está tropeçando pelas ruas. Ruas é caminho. Então, durante o caminho da salvação, faltou a verdade. E a equidade não pode entrar. Equidade é ser justo. Então, você e eu temos que meditar muito sobre esta palavra. O pastor tem falado bastante sobre equidade. Equidade, irmãos. A iniquidade é que vai nos tirar o direito de entrar no reino de Deus. E Satanás, ele não aceita a equidade. Que a pessoa seja reta, justa, verdadeira durante o seu caminho. Abre comigo também no livro de Salmos 94. Salmos 94. Salmos 99, verso 4. Diz assim: o rei, aqui é o rei com letra minúscula. Somos nós, você é o rei da tua casa, você é o que governa a tua casa, você que governa a tua vida, você que governa o seu ser. Amém? Tanto é que você vai ter que dar conta de você mesmo a Deus, é o que está escrito no livro de Romanos. Cada um terá que dar conta de si mesmo, da maneira como governou a sua vida. Né? Então ele está se referindo a nós. O rei é poderoso e ama a justiça. Então, esse poderoso aqui é poderoso no Espírito Santo. E ama a justiça. Justiça é equidade. Tu firmaste a equidade. Ele diz aqui, tu firmaste a equidade, fizeste o que é justo e correto em Jacó. Então aqui tem um segredo, Em Jacó, Jacó é suplantador. Suplantador é aquele que lutou com Deus e saiu ferido.
naquela luta no Vale do Jaboque, ele foi ferido, Jacó foi ferido na sua coxa, e o seu nome foi mudado de Jacó para Israel. Então tem que haver em mim, enquanto Jacó é natural, mas que quer mudança. Israel é espiritual. Então, para haver mudança, aqui é uma metáfora, houve uma luta do natural com o ser celestial que é Deus. E nesta luta saímos machucados. Porque nós vamos cortar aquilo que na nossa concepção era agradável, mas que não agradava a Deus. Amém, meus irmãos? No livro ainda de Salmos 98, verso 9, 98, verso 9. Na presença do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Com retidão julgará o mundo e os povos com equidade. Então, se você for encontrado num caminho que não é verdadeiro, sem retidão, sem justiça, você será julgado segundo este caminho. Então, neste caminho que você trilha, tem que ter equidade, porque Satanás não aceita a equidade. Então, Jacó, como nós lemos aqui, é o natural, éramos nós quando éramos natural, e nós nos tornamos espirituais. Mas ele saiu machucado. Então, suplantador significa, na Bíblia, significa aquele, como está lá em Gênesis 32, 22, a palavra suplantador significa aquele que lutou com Deus. Amém? Aquela luta espiritual. Então, se você tem uma luta espiritual na sua carne, você precisa vencer. Ou você tem que dar a sua razão por perca, porque geralmente esta luta é porque é algo que eu preciso deixar, que eu sei que não agrada a Deus. Amém, meus irmãos? Neste ínterim de pensamento, isso me levou ao livro de Jonas. Você sabe que Jonas, ele lutou com Deus para não fazer a vontade de Deus. E um grande peixe, por permissão de Deus, o engoliu. Depois de tudo aquilo que aconteceu no navio, o engoliu. Por permissão de Deus. Preste atenção, o mar é mundo, o peixe era do mar. Então, uma situação que o engoliu. Para nós hoje uma metáfora, algo que me engole no mundo, por permissão de Deus, para que eu possa fazer a vontade de Deus. E o mais interessante é que a situação que prendia Jonas, ali no caso o peixe, o vomitou. Então preste atenção, eu estou no mar, mundo, uma situação me prende no mundo. Esta situação que parece para mim desagradável vai me servir como exemplo. Porque esta própria situação, que é esse peixe, me colocará para fora. Justamente naquilo que Deus havia me pedido para fazer. No capítulo 4 de Jonas, nós vemos que Jonas, ele desejou até a morte. Ele diz, Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em amor, e que te arrependes do mal. Agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Né? Então Jonas ficou irado, né? Como está no versículo de número 1, nós não vamos entrar muito a fundo,
né? Em Jonas não vai dar tempo. Mas ele diz aqui, Jonas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Ficou irado porque Deus, né, manda ele fazer a vontade dele, houve toda aquela situação, ele no mar, uma situação, o peixe, que é uma situação, o engoliu e tal, ele já estava com aquilo em seu coração. Toda a situação que ele viveu estava em seu coração. Aí o Senhor o responde. Ele diz no verso 3, agora, Senhor, tira a minha vida, porque está virado. O Senhor o responde, é razoável essa tua ira? Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente dela. Aí fez uma barraca. Olha só, é aqui que eu quero enfatizar. Ele fez uma barraca e se assentou debaixo dela. Uma barraca é uma cobertura sobre a sua cabeça. Ele fez a barraca. Sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Olha só. Então, analisem comigo. Ele construiu algo que lhe desse sombra. Ele construiu com suas próprias mãos e assentou para ver o que aconteceria com aquele povo de Nínive. Verso 6. Então o Senhor Deus fez nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. Então olha só, olhe comigo. Então havia agora duas sombras, a que Jonas fez e a que Deus fez para lhe proteger. Até ver o que aconteceria. Então aqui, fez nascer uma aboboreira que subiu sobre a cabeça de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Olha só, irmãos. O que nós analisamos aqui é que aquela sombra, aquela proteção que Jonas construiu com a sua própria mão, não o livraria do enfado, que o levou a se irar e pedir a própria morte. Então Deus faz crescer a aboboreira, e aqui está bem claro, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Não esqueça. Tem o que ele construiu e o que Deus construiu. E o que Deus construiu é para livrá-lo do enfado. O que ele criou e o que Deus criou. E Jonas se alegrou, tal. Verso 7. Mas Deus enviou um bicho. Um bicho. No dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. Deus dá e Deus prova, tirando. Então Deus tirando a aboboreira que lhe dava sombra, tirou também o que nós lemos aqui, o que livrava do enfado. Enfado é cansaço. Ele estava cansado. Tem mais aqui. Então o Senhor mandou um bicho. Trazendo a metáfora, bicho são pessoas. Pessoas, né, que nos trazem, que nos tiram a paz de Deus. Deus permite. Porque Deus está provando a Jonas. Para que Jonas veja o que está dentro do coração dele. Deus já sabe, mas Jonas precisa aceitar o que está no coração dele. Precisa confessar.
Então o Senhor manda esse bicho ao subir da alva. Ao subir, logo de manhã cedo. O qual feriu a boboreira e esta secou. Então Jonas aqui perdeu, né, aquilo que o livrava do enfado. E ficou ali somente com a sombra que ele construiu. Uma cabana, uma sombra, a qual ele mesmo construiu. Apareceu o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. Aqui, ó o mistério. Aquilo que Jonas construiu não o protegeu do sol. Sol é justiça de Deus. Não protegeu. Aquilo que nós construímos com as nossas próprias forças, com o nosso próprio eu, não nos protege da justiça de Deus. Olha mais aqui. Feriu-lhe a cabeça de sorte que ele desfalecia. Desfalecer é morrer, irmão. Aos poucos. Aqui para nós é espiritual. Porque ele já não estava mais com aquela boboreira, aquela proteção divina que lhe tirava o enfado voltou. Por isso que ele estava aqui desfalecendo. Pelo que com toda a tua alma desejou morrer novamente. O homem, quando está com enfado, irmão, porque ele construiu algo que ele achou que o protegeria, não protege da justiça de Deus. E disse, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável essa tua ira por causa da boboreira? Por causa da proteção, por causa da providência de Deus para tirar o enfado de Jonas. Deus está provando, olha só. Disse Deus, é razoável essa tua ira por causa da boboreira? Disse ele, é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte? Jonas não havia entendido ainda, irmãos. Pô, mas eu construí, por que o sol está me castigando a cabeça? Cabeça, irmãos, é onde há o nosso pensamento, né? É onde está o que eu vejo, o que eu olho, o que eu falo, o que eu escuto. E disse aqui, disse o Senhor, tiveste compaixão da boboreira que não te custou trabalho? O que Deus está falando para ele? Eu tenho construído coisas que têm te guardado, né? Eu tenho feito maravilhas na tua vida que tem te protegido, que tem te alicerçado, que tem te conduzido, e não te custou nada. Jonas, o Senhor está dizendo para Jonas, você está sendo injusto, a qual não fizeste crescer. Numa noite ela nasceu e numa noite pereceu, pela vontade de Deus. Mas em Nínive há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Olha só. A mão direita, Novo Testamento. Mão esquerda, Velho Testamento. Pessoas que não sabem discernir não podem ser julgadas. Não podem ser questionadas. Deus também, o Pai também cuida deles e tem o momento certo de trazê-los para a verdade. Porque houve arrependimento daquele povo. Então, olha que linda esta passagem. Eles não sabem discernir entre a mão direita
e à esquerda. E também muito gado. Não hei de eu ter compaixão dessa grande cidade? Olha só, que coisa tremenda. Eles não sabem discernir entre a mão direita nem a esquerda. Olha aqui, este versículo aqui, essa passagem. E também muito gado. Né? Dá uma outra ministração que demandaria algum tempo. Então, o povo de Nínive também tinha, quando aqui é citado muito gado, bois, gado, enfim, eles tinham muito gado. O que o senhor está dizendo assim? Talvez o senhor, talvez não, com certeza o senhor está dizendo, eles eram atarefados, por isso que eles não discerniam entre o que é a mão direita e a esquerda, mas eles se arrependeram. Gado demanda tempo para ser cuidado. Né? E por isso que eles não discernem entre a mão direita e a esquerda. Amém, meus amados? Até aqui. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Domingo agora é Santa Ceia, né? Santa Ceia do Senhor. Sábado agora, dia 12, tem culto ali no Vila Indústria. Aquele que tiver extrema necessidade de ir, lá estará aberto, né, com toda precaução. E domingo é o culto pela internet. Amém, amados? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me concede de abençoar este lar, esta casa, esta família, de visitar através da internet e levar a tua palavra. Eu te agradeço. Abençoa também o dízimo, o dizimista, a oferta e o ofertante. Os teus amados, ó Pai, que assim o fazem com amor. Nada nos é obrigado a fazer. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa o pastor Fernando, o pastor Mamoro, os pastores à frente do ministério, todos os pastores da Adnipo e os outros demais também que levam a verdade. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos e todos digam amém. Que Deus vos abençoe, irmãos, em nome de Jesus.